Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo da almofada Zap Zap, a almofada de emoji do WhatsApp. Essa almofada ficou muito macia, muito leve, super confortável, foi confeccionada na lã molê e ficou com a medida de 44 centímetros de diâmetro por 11 centímetros de altura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like e um comentário, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo. Deixe um hypar, você não paga nada e vai estar dando uma nota para o meu canal. Mas se você quiser me ajudar ainda mais, torne-se um membro do canal. Você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar de enchimento. Eu tenho um pacote de 200 gramas de enchimento siliconado. Nós vamos precisar de forro. Aqui eu tenho 1,5 m de forro de algodão, mas você pode estar utilizando o forro do tecido da sua preferência. Linha e agulha para costura da cor do forro. A lã molê na cor solar, que é o 1289, e o solar nós vamos utilizar 2 novelos. O preto, eu nem tenho aqui a etiqueta, mas também é molê. E o preto a gente vai usar bem pouquinho. Então esse aqui já tá até aberto, olha, eu vou usar só abrinhas do preto e do vermelho. Esse aqui vermelho é o Paixão 3635. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a número 4 milímetros. Eu vou iniciar com a lã na cor amarelo, fazendo aqui o anel mágico, uma correntinha para prender o anel mágico, e agora eu vou subir 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos, ficando com um total de 12 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Eu fiz aqui os 12 pontos altos e eu vou fechar bem o anel mágico e eu vou fechar essa volta na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. Eu vou alongar aqui o fio e aqui atrás, olha, bem na abertura aqui do anel mágico, a gente vai fazer nozinho até ficar bem próximo dessa abertura, para não ter perigo do anel mágico abrir. Se você quiser, você também pode passar um pouquinho de cola para tecido, para não ter nenhum perigo desse anel mágico aqui abrir. E agora a gente vai vir aqui, olha, para o meu próximo ponto alto, bem no pontinho da frente, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu não faço ele muito apertado, eu faço ele mais soltinho, para ele não marcar o início de volta. Eu vou fazer uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Se você tiver o ponto bem justo, você pode fazer o ponto baixo e 2 correntinhas, tá? Para dar a altura do ponto alto. E nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E nessa volta eu vou fazer um aumento para cada ponto e eu vou ficar nessa volta com 24 pontos altos. Então, em cada ponto
que eu tenho de base, eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no final dessa volta e aqui no ponto que eu fiz para iniciar, no ponto das correntinhas, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu também vou fazer 2 pontos altos, tá? Então, eu inicio no pontinho da frente, mas esse pontinho, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu não posso esquecer de trabalhar. Nessa volta, eu fecho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. E eu sempre vou iniciar no pontinho da frente para não marcar a nossa peça. E em todas as voltas a gente vai ficar com 12 pontos de aumento. Então, aqui a gente fez um aumento em cada ponto. Eu vou vir no ponto alto da frente, olha, fechei aqui com ponto baixíssimo. Esse ponto eu trabalho também quando eu concluir essa volta. Eu vou vir para o meu próximo ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar nesse ponto e eu vou fazer aqui um aumento. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Então, nessa volta, a gente vai fazer um ponto alto sozinho e no próximo ponto alto o aumento por toda a volta. Nessa volta eu fico com 36 pontos altos. E chegando no finalzinho da volta, a gente não pode esquecer de trabalhar no ponto que a gente fez o ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer bem nesse ponto que eu fiz o pontinho baixíssimo, o último ponto dessa volta e fecho na correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, a gente sempre vai para o pontinho da frente, para não marcar a nossa peça. Como a gente vai fazer uma almofada personalizada, é muito importante não ter marca de início e fim de volta, mas se você estiver acostumado a iniciar a próxima volta com 3 correntinhas, você pode iniciar. Mas a gente vai, olha, para o pontinho da frente e faz um ponto baixo, um pouco mais soltinho, para não marcar o nosso início de volta e uma correntinha. Volto nesse ponto e faço o meu primeiro aumento. Nessa volta aqui de baixo, a gente fez um ponto e um aumento. E em cada volta, a gente vai aumentar um ponto sozinho antes do aumento. Então, nessa volta, são 2 pontos altos. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. E no próximo, o aumento. Então, para essa volta, a gente aumenta um ponto antes do aumento e a sequência para essa volta é um ponto alto sozinho, um segundo ponto alto sozinho e agora o aumento. No próximo ponto, ponto alto sozinho, no próximo, ponto alto sozinho e agora o aumento. E eu vou fazer assim por toda essa volta, e nessa volta eu fico com 48 pontos altos. Então, quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta, fechei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar, e a gente sempre passa pro pontinho da frente, para nossa peça ir ficando assim, olha, sem marca de início e fim de volta. Então, aqui eu venho para o próximo pontinho, olha, a gente não precisa fazer muito apertado esse ponto baixo. Eu venho para o próximo pontinho e faço um ponto baixo e uma correntinha. Se você tiver o ponto justo, aconselho fazer 2 correntinhas para ficar na altura do ponto alto, olha. Tá? Esse ponto aqui tem que ficar na altura do ponto alto, tá? Esse primeiro ponto tem que ficar na altura do ponto alto. E agora, a gente tá sempre aumentando um ponto antes do aumento. Então, nessa volta eu fiz
um ponto e um aumento. Nessa que a gente terminou, são 2 pontos altos e um aumento. E nessa agora, se a gente está aumentando um ponto antes do aumento, a gente vai fazer 3 pontos altos e o aumento. E essa base, ela é bem fácil de fazer. A cada volta, a gente vai estar aumentando um ponto antes do aumento. E a gente vai sempre ficando com 12 aumentos em cada volta. Então, eu tinha 12, 24, 36, 48 e vou aumentando de 12 em 12, sempre fazendo um ponto antes do aumento. Eu vou fazer essa sequência até eu chegar na volta em que eu fico com 10 pontos altos antes do aumento. Então, eu vou fazer mais essa volta com vocês e depois é só seguir fazendo até chegar na volta que a gente fica com 10 pontos antes do aumento. Então, aqui eu inicio com o aumento, vou fazer 3 pontos altos sozinhos. 1 no próximo ponto, 2 no próximo ponto. O terceiro ponto alto e agora o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1 no próximo ponto, 2 no próximo, 3 e agora o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência para essa volta. São 3 pontos altos antes do aumento e eu vou dar a volta toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu termino e inicio mais uma volta com vocês e depois é só a gente seguir fazendo. Dei a volta toda e eu cheguei bem no ponto que eu fiz para iniciar. Aqui eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, eu vou fechar na correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, por isso que eu falo para vocês, ele tem que estar na mesma altura, para a hora que a gente fazer o ponto baixíssimo, a peça não ficar com marca, tá vendo? E aí a gente passa pro pontinho da frente, dá uma alongadinha, ó, deixa ele bem soltinho aqui para não marcar a nossa peça, vai no pontinho da frente, inicia fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Agora aqui, se a gente terminou fazendo 3 pontos altos antes do aumento, nessa volta então são 4. No 4, ponto alto e então o aumento. E essa é a sequência para essa volta. Então, como são voltas de repetição, a gente sempre vai estar aumentando um ponto antes do aumento. Eu vou fazer assim, eu vou fazer essa sequência de pontos até eu chegar na volta em que eu fico com 10 pontos altos antes do aumento. Eu vou fazer aqui o meu, e quando eu chegar na volta que eu fico com 10 pontos altos antes do aumento, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas e eu cheguei na volta que eu fico com 10 pontos altos e o aumento. E olha que legal, gente, fazendo assim, a base não fica com marca de correntinha, com marca de início e fim de volta, olha como fica bonito. E aqui, desde a primeira volta até a última volta de aumento, que é a volta de 10 pontos altos antes do aumento, eu tenho um total de 12 voltas. E agora aqui, a gente vai seguir. A gente vai vir para o pontinho da frente, faz o ponto baixo e uma correntinha. E agora, nessa volta, a gente não faz nenhum aumento. Vou vir para o meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto e eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, sem aumento, por 2 voltas. Então, essa volta e a próxima volta é uma volta só de pontos altos, sem nenhum aumento. Eu vou fazer aqui, então, 2 voltas de ponto sobre ponto, 2 voltas de pontos altos sem aumento. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto. Então, eu vou fazer essa, fecho, inicio a próxima e volto com vocês. Então, depois de 2 voltas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, apenas um ponto alto para cada ponto de base. Eu concluí as 2 voltas de ponto sobre ponto. E a nossa peça, olha, já começou a virar. Então, aqui,
eu vou alongar aqui o fio, vou cortar e vou dar um nozinho. Nós vamos precisar de 2 dessas. Exatamente a mesma sequência de pontos, que aí agora a gente vai unir as 2 peças, forrar e unir, tá? Então, a gente vai fazer mais uma dessa, e agora a gente vai forrar as 2 pra gente unir a almofada e fazer os olhinhos e a boquinha. Agora que a gente já tem a peça pronta, a gente vai costurar o forro. Para cortar o forro, gente, a gente pode abrir a peça aqui, olha, no forro e ir marcando com o giz e ir marcando onde a gente vai precisar cortar, tá? Vou mostrar mais ou menos para vocês. Olha, a gente põe o forro, só vir com a peça, abre bem ela aqui, olha, pode prender com alfinetinho para não escapar, vai passando o giz para marcar aqui e depois vem cortando na medida da peça, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu pra gente costurar o forro aqui na almofada. Pode prender aqui com alfinete, deixar bem certinho e marcar aqui com giz à medida que você vai precisar do forro. E agora aqui que a gente já contornou o forro na medida da almofada e cortou, a gente vai costurar o forro aqui na almofada e é muito simples, é uma costura bem fácil, uma costura comum. Do ladinho avesso, ó, do ladinho avesso, a gente coloca aqui o forro. Deixa eu ver um ladinho que tá mais reto aqui, porque eu cortei um pouquinho torto. A gente coloca aqui o forro, pega a linha amarela, a minha linha tá um pouquinho mais clara que o forro e a lã, mas não tem problema, tá, gente? E o importante aqui, olha, é a gente deixar o ponto alto livre, tá? Porque a gente vai trabalhar nesse ponto alto. Só que primeiro a gente vai costurar o forro. Então, eu vou passar aqui e vou passar, olha, na parte de baixo do ponto alto. E vou passando aqui no forro, mantendo o forro bem esticadinho, porque ele tá na medida da almofada, né? A gente cortou o forro no contorno da almofada. E a gente vai, olha, costurando, deixando essa pontinha aqui, ó, do ponto alto livre. Porque a gente vai costurar o forro, a gente vai precisar de 2 peças dessa, tá? O lado da frente e o lado de trás. A gente vai precisar de 2 peças dessa, a gente vai fazer exatamente o mesmo passo a passo. Vai colocar o forro nas 2 peças e aqui, olha, a gente vai deixar o ponto alto, o início do ponto alto livre, porque a gente vai fechar, depois de costurar todo o forro nas 2 peças, a gente vai fechar em pontos baixíssimos. Então, essa parte fica livre. E o importante é a gente costurar, olha, bem aqui embaixo do ponto alto. Sem pular nenhum pontinho, ó, a gente dá um pontinho, pegando, olha, a parte de baixo do ponto alto. Passa no forrinho. E é só fazer isso, contornando a peça toda. E se você tiver máquina, pode fazer na máquina, não tem problema nenhum, porque aqui eu escolhi um tecido de algodão, mas de acordo com o tecido que você escolheu, passa super tranquilo na máquina, a lã. Então, olha, pode fazer na máquina. Eu vou fazer na mão. E a minha costura não vai ficar retinha, porque eu não costuro retinho na mão. Mas não tem problema. Só passar aqui no forro e passar no pontinho alto. Sem deixar ele passar, olha, pro ladinho de fora aqui, para não aparecer a costura. Principalmente se a sua linha tiver uma diferencinha, ó, igual a minha tem. E aqui é só ir costurando. Só seguir costurando. Então, eu vou costurar todo o forro. Vou fazer outra base dessa. Vou colocar o forro na próxima base, igual eu tô colocando aqui, deixando o início
do ponto alto livre pra gente fechar em pontos baixíssimos e volto pra gente fechar a almofada e fazer o rostinho aqui, olha, para fazer o rostinho do emoji, tá? Então, aqui é só seguir costurando, sempre deixando o início do ponto alto livre. E agora que a gente já tem os dois ladinhos da almofada pronto, os dois já colocados, o forrinho, nós vamos fechar a almofada. E a gente vai fechar avesso com avesso. Lado direito para fora, lado direito para fora. A gente pode iniciar em qualquer lugar da peça. Nas duas peças eu tenho a mesma quantidade de pontos, então vai dar certinho. Não há necessidade de colocar nozinho com nozinho. Tô pondo aqui só pra... E a gente vai pegar o nosso fio na cor amarelo. E a gente vai passar aqui, olha, pelo ponto alto de uma metade, as duas alcinhas do ponto. Do outro lado, pelo ponto alto, pegando as duas alcinhas do ponto. A gente traz aqui a laçada e faz um ponto, soltar, baixíssimo. Passa no próximo ponto alto, as duas alcinhas do ponto, as duas alcinhas do ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, pego as duas alcinhas, ponto baixíssimo, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho, unindo os dois lados da almofada. Então, aqui é bem simples. A gente vai pegar as duas alcinhas do ponto alto desse lado, as duas alcinhas do ponto alto desse lado e fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer até ficar faltando mais ou menos uns 12 pontos altos, uma quantidade assim, olha, que dê pra gente colocar o enchimento. Eu vou até contar aqui, uma abertura dessa aqui, pra gente colocar o enchimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, até faltar 12 pontos altos, eu vou unindo a almofada. E quando faltar 12 pontos altos, eu volto pra gente colocar o enchimento e terminar de fechar a almofada. E aqui é bem fácil, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, unindo os dois ladinhos da almofada. Então, quando essa sobrinha aqui, gente, olha, põe pro ladinho de dentro da almofada. Aqui, pega as duas alcinhas, pôr essa sobra pra dentro. E segue unindo os dois ladinhos da almofada, tá? Então, essa sobrinha aqui do nozinho é só por dentro da almofada e seguir unindo em pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui os pontos baixíssimos e quando tiver faltando 12 pontinhos para eu unir a almofada, eu volto pra gente colocar o enchimento. Eu marquei aqui os pontinhos que eu ia deixar para colocar o enchimento. E eu deixei um pouquinho a mais, deixei uns 16 pontos, porque tem que ser o suficiente, vou alongar aqui, para caber o nosso braço. Porque pra gente colocar o enchimento aqui agora, a gente não vai simplesmente jogar aqui, olha, a gente vai tirando as bolinhas e vai posicionando o enchimento desde lá de baixo. E claro, a gente não vai fazer aquele enchimento de amigurumi, que a gente faz bem socadinho, para ele ficar bem firme. A gente vai deixar bem macio, mas a gente vai colocar no lugar certo. Então, primeiro a gente vai colocando em volta da almofada, para ir dando forma para ela. E aí, depois a gente vai preenchendo o meio da almofada. Então, a gente vai colocando o enchimento, ó, tá vendo que a almofada vai dando forma. E depois a gente coloca o meio. Então, a abertura aqui eu deixei uns 16 pontos, mas você vê
tem que caber o seu braço para ir posicionando o enchimento desde lá de baixo. E agora, meus amores, é só ir colocando o enchimento. Então, eu vou continuar aqui, que tá bem vazia, aqui precisa bastante enchimento. E a gente vai, olha, soltando o enchimento assim, olha, soltando essas bolinhas e colocando sempre primeiro nas laterais, para ela ir ficando levantadinha aqui, ó. E depois a gente põe o meio. Então, eu vou encher bem aqui a almofada e volto com vocês pra gente fazer, pra gente ver se tá bom, se tá bem cheinho, olha, tá vendo? As laterais aqui ainda tá vazia. Então, a gente vai enchendo. Então, essa abertura tem que ser o suficiente para caber o braço, olha, tá? O braço quase todo aqui, pra gente ir colocando enchimento bem nas laterais, bem no lugar certinho. E a gente não vai pôr muito para ela ficar firme, igual a amigurumi. A amigurumi normalmente fica assim, ó, bem firme. Ela vai ficar macia, porém o enchimento tem que estar bem distribuído. Então, a gente vai distribuindo o enchimento, por aqui é o suficiente para caber o braço, ó, e a gente conseguir colocar o enchimento bem aqui nas laterais. E depois a gente enche o meio. Então, eu vou encher a minha aqui, vou colocar enchimento e volto. Eu coloquei aqui todo o enchimento da almofada e ficou assim. Do pacotinho de 200 gramas que eu tinha, sobrou este pouquinho aqui, que é o que eu vou pôr a hora que eu terminar de fechar. Porque aqui eu não coloquei muito, porque a gente ainda tá trabalhando. A parte de trás, olha, ficou bem cheia, tá vendo? As laterais ficaram bem cheias. E a gente divide bem esse enchimento para as laterais, porque a gente quer a frente assim, reta, que é onde a gente vai colocar a nossa aplicação. Ou colada ou costurada. Aqui a minha eu vou costurar. O enchimento de silicone, ele não absorve água, então a gente pode lavar tranquilamente essa almofada. A lã seca rapidinho e o forro de algodão seca rapidinho, e então eu acho que ficou melhor assim com o forro de algodão, mas aí você pode usar o forro da sua preferência. E apesar de parecer que ela ficou muito cheia, gente, olha, ela fica bem macia, tá? Tem só 200 gramas de enchimento, mas não ficou, porque com o passar do tempo, a tendência desse enchimento é ele ir compactando. Pode usar o seu pacote de 200 gramas de enchimento todinho na almofada. Não pense que ela vai ficar muito cheia. Não vai. Com o passar do tempo, a tendência desse tipo de enchimento é dar uma compactada. Então, ela vai dar uma diminuída. Pode usar assim que vai ficar ótimo. E agora a gente vai continuar fechando aqui a almofada. Então, a gente vai continuar fazendo, olha, pontos baixíssimos. Aqui eu vou continuar fazendo o fechamento em pontos baixíssimos. E conforme eu vou fechando, eu vou enchendo também essa lateral aqui. Então, eu vou fazendo alguns pontos. Vem pondo mais enchimento. É que fica mais difícil para eu mostrar aqui para vocês, tá, gente? Mas é ponto baixíssimo, normalmente, ó. Enchi mais um pouquinho. Aqui tá faltando enchimento. Já venho pondo enchimento aqui, olha. Então, eu vou fechando e já vou colocando enchimento na lateral que eu fechei. Vou fechar mais uns 4 pontinhos no próximo ponto. 4 pontinhos. Alongo. Vou completar aqui, olha, toda essa partinha aqui onde eu ainda tava trabalhando e faltou enchimento. Vou completando. Então, eu vou continuar fechando a minha aqui em pontos baixíssimos e completando o enchimento até eu chegar no último pontinho. Eu fiz aqui todos os pontos baixíssimos e cheguei bem no pontinho do nozinho. O pontinho do nozinho eu coloquei a sobrinha lá dentro da almofada. Aqui eu vou alongar o fio. Vou cortar. E eu vou dar um nozinho. E essa sobrinha
A gente põe aqui na agulha para tapeçaria. Aqui a gente põe essa sobrinha para dentro da almofada. Com a ajuda da agulha para tapeçaria. E aqui no final, a gente já pode cortar esse fio. E aqui ficou pronto a almofada. Olha como fica linda. Essa parte aqui da frente, a gente deixa ela assim, bem retinha. E deixa o enchimento bem nas laterais. Pra ela ficar assim com esse formato bem de bolacha traquinas. Agora aqui com a lã na cor vermelho, nós vamos fazer o coração. Para fazer o coração, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Eu gosto de soltar o anel mágico para ele fechar bem certinho depois. Aqui eu fiz a correntinha pra gente fechar esse anel mágico, vou fazer mais 3 e ficar com 4. Então, eu já tenho uma correntinha, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui dentro do anel mágico, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos. Eu laço 2 vezes a agulha, laço meu fio, tiro a primeira laçada, laço, tiro a segunda, laço e concluo esse ponto. Laço 2 vezes, laço meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda, laço e concluo esse ponto. Laço 2 vezes, venho no anel mágico, tiro a primeira laçada, laço, tiro a segunda, laço e concluo esse ponto. Então, eu fiz 3 pontos altos duplos. E agora, a gente vai fazer 4 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4 pontos altos. Então, a gente fez as 4 correntinhas, 3 pontos altos duplos e 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, laço e tiro a primeira laçada, laço, tiro a segunda, concluo mais um ponto alto duplo e eu faço uma correntinha. E agora, a gente vai fazer o espelhamento. E vou fazer o espelhamento. Então, eu vou fazer um ponto alto duplo, tiro uma laçada, tiro a segunda e concluo ponto alto duplo. E agora, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Vou fazer agora 3 ponto alto duplo. Laço 2 vezes, faço meu primeiro ponto alto duplo, laço 2 vezes, faço o segundo ponto alto duplo, laço 2 vezes e faço o terceiro ponto alto duplo. Faço agora 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Entro aqui no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Vou alongar esse fio, vou fechar o anel mágico e fazer um nozinho para não ter risco de abrir essa partezinha aqui do coração. Então, aqui a gente faz um nozinho bem próximo à abertura do anel mágico. Aproximando bem o nozinho aqui da pontinha. Vou voltar aqui a agulha. E agora aqui, o vermelho, ele dá um pouquinho de contraste aqui pra gravar. Mas aonde a gente tem aqui, olha, as 4 correntinhas iniciais, a gente vai fazer aqui, olha, um ponto baixo em cada correntinha. Então, na primeira correntinha, um ponto baixo. Vou pra segunda correntinha, um ponto baixo.
na correntinha. Na próxima correntinha, um ponto baixo, olha, pegando a correntinha. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3 pontos baixos. E a última correntinha é o início do ponto alto duplo. Então, aqui eu fiz na correntinha 1, 2, 3 pontos baixos, pegando a alcinha da correntinha. Nesse primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer aqui 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto duplo. Então, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. No segundo ponto alto duplo, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. E deixa eu ver aqui. 3 pontos altos. Então, 3 pontos baixos e 3 pontos altos dentro de cada ponto alto duplo. Então, no meu terceiro ponto alto duplo, eu também faço 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Assim. Agora, eu vou fazer meio ponto alto nos meus 3 primeiros pontos altos. Eu tenho 4 pontos altos. Nos 3 primeiros, eu vou fazer meio ponto alto para cada um deles. Então, no primeiro ponto alto, meio ponto alto. No segundo ponto alto, meio ponto alto. No terceiro ponto alto, meio ponto alto. No quarto ponto alto, eu vou fazer 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. E eu cheguei no ponto alto duplo aqui da pontinha. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de espaço, pulo o espaço de correntinha, vou iniciar o espelhamento. No primeiro ponto alto duplo, 2 pontos altos. No primeiro ponto alto desse grupinho de 4 pontos altos que a gente fez aqui, no primeiro ponto alto, eu faço 2 meio ponto alto dentro dele. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto, um para cada ponto alto de base. 1, 2 e 3. E agora, aqui, aonde eu tenho 3 pontos altos duplos, eu vou fazer 3 pontos altos dentro de cada um deles. Então, no primeiro ponto alto duplo, 3 pontos altos. No segundo ponto alto duplo, 3 pontos altos dentro dele. No terceiro ponto alto duplo, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3. E agora, aqui, eu cheguei nas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, na primeira correntinha, eu pego bem na alcinha da correntinha, um ponto baixo. Na segunda correntinha, pego bem na alcinha da correntinha, ponto baixo. Na terceira correntinha, pego bem na alcinha da correntinha, ponto baixo. E agora, eu vou vir bem aqui, olha, na última aqui, bem no meio. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem no meio do coração. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer um contorno inteiro de pontos baixos. Então, aqui, no meu próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo. E aqui, a gente não vai fazer nenhum aumento, nenhuma modificação. A gente só vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar no espaço de correntinha. Então, em todos os pontos, eu faço um ponto baixo no espacinho de uma correntinha.
Fiz todos os pontinhos baixos, cheguei aqui no espacinho de uma correntinha. Eu vou entrar nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço e faço mais um ponto baixo, para fazer a pontinha do coração. E agora eu sigo contornando todo o coração em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem pular nenhum ponto. Chegando aqui, olha, onde a gente fez os 3 pontos baixos, a gente faz um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E chegando bem aonde a gente fez o ponto baixíssimo, bem no meio do coração, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, vai cortar o fio, vai passar essa sobrinha pra frente, tá? Ajusta bem ela aqui. Entra com a agulha, olha, bem aqui na parte de trás, bem da onde tá saindo essa sobrinha. Puxa essa sobra aqui pra trás, pra ficar um acabamento mais bonito. Puxa bem aqui, arruma bem o coração. E o coraçãozinho, olha, tá pronto, tá? A gente vai precisar de 2 coraçãozinhos desse. Então, é só fazer um segundo, que é o mesmo passo a passo. E a gente vai precisar de 2 coraçãozinhos desse. E agora, a gente vai fazer a boquinha. Agora aqui, nós vamos fazer a boquinha. Eu vou fazer na lã amarelo, porque no preto não dá para visualizar direitinho os pontos. Então, eu vou fazer aqui na lã amarelo, vocês fazem no preto. Eu vou fazer um nozinho inicial e um total de 22 correntinhas. 1, 2, 3 e 22. Fiz, então, 22 correntinhas. Eu vou pular essa primeira da agulha, vou vir na próxima e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo não pode ser apertado, porque a gente vai trabalhar nele. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhar nesses pontos, tá, gente? Então, não faça eles muito apertado. No próximo, um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E agora, um ponto. Um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. Então, para iniciar, foi 2 baixíssimos, 2 baixos, 2 meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada correntinha. 1, na próxima, 2, e na próxima, 3. E agora, 3 aumentos de ponto alto. 1, na mesma correntinha, o segundo ponto alto, meu primeiro aumento. Na segunda correntinha, 2 pontos altos dentro da mesma correntinha, meu segundo aumento. E o terceiro aumento de ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, um para cada correntinha. 1, na próxima correntinha, 2, e na próxima correntinha, 3. Ficamos assim. Agora, eu vou fazer aqui 2 meio ponto alto, um para cada correntinha. 1 meio ponto alto, na próxima correntinha, meio ponto alto. 2 pontos baixos, um para cada correntinha. E 2 pontos baixíssimos, um para cada correntinha. Concluí aqui essa volta. Eu vou virar o meu trabalho sem fazer correntinha. E eu vou vir aqui, olha, bem... Tá vendo onde eu fiz o ponto baixíssimo? Eu vou pegar só a alcinha de trás desse ponto baixíssimo, que a gente não pode fazer apertado. Vou trazer aqui a laçada, passo só por uma laçadinha. E agora, eu passo para fazer o ponto baixíssimo.
Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, vou vir no meu próximo ponto baixíssimo, olha. Vou trabalhar no ponto baixíssimo e vou fazer o meu segundo ponto baixíssimo. Então, aqui, 2 pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E agora, eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1, 2. Um para cada ponto de base, tá, gente? A gente tá fazendo a mesma sequência da volta anterior. Agora, eu vou fazer 12 pontos altos. Um para cada ponto de base. 1, 2, no último ponto alto, 12 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 meio ponto alto, um para cada ponto de base, 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e 2 pontos baixíssimos, um para cada ponto de base. E no pontinho que eu virei, meu segundo ponto baixíssimo. Vou repetir essa sequência que a gente acabou de fazer aqui, olha. Viro o meu trabalho, pego aqui, olha, a alcinha de trás do pontinho baixíssimo, trago a laçada, olha, passei aqui, passo na alcinha para fazer meu primeiro ponto baixíssimo, vou no próximo. E aqui eu também faço um ponto baixíssimo. Agora, 2 pontos baixos, 1 no próximo ponto, 2, 2 meio ponto alto, 1 no próximo ponto, 2 e 12 pontos altos. Um para cada pontinho. 2, 3, 10, 11 e 12. 2 meio ponto alto, um para cada ponto. 1 no próximo ponto, 2. 2 pontos baixos, um para cada ponto. 1 no próximo ponto. 2. 2 pontos baixíssimos. 1. Ai, ponto baixíssimo, acabei fazendo apertado. E no da correntinha, 2. Agora aqui, a gente não vai descer na direção aqui do sorriso. A gente vai subir, porque a gente vai contornar a peça inteira. Então, aqui, olha, eu tenho as voltinhas anterior. Eu vou vir nessa de cima, daqui, da onde eu tô aqui, eu venho nessa de cima, vou pegar as duas alcinhas, olha, e eu vou fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos baixos aqui dentro. Então, aqui, olha, eu tô subindo, tá, ó. Fiz aqui os 3 pontos baixos, subindo, que a gente vai contornar toda a peça. Daqui da onde eu tô, eu vou virar o meu trabalho, vou pegar a alcinha de trás aqui do ponto, trago a laçadinha e agora eu fecho esse ponto aqui, olha, as duas laçadinhas juntas. Então, esse é meu primeiro ponto baixo. 1, 2 e 3 pontos baixos. Eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, eu virei meu trabalho, tô fazendo a parte de baixo. Agora, aqui eu tenho 2 pontos baixíssimos. Então, no primeiro ponto baixíssimo, um ponto baixo. No segundo ponto baixíssimo, ponto baixo. Agora, eu tenho 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto baixo. E 2 meio ponto alto, um ponto baixo para cada meio ponto alto. Então, ficou assim, tá? A gente faz ponto baixo até a gente chegar, olha, nos pontinhos altos. Agora, aqui, nos pontinhos altos, eu vou fazer 5 meio ponto alto, um para cada ponto de base. 1, 2,
3, 4 e 5 meio ponto alto, assim. Agora eu vou fazer 2 aumentos de meio ponto alto. Então, no próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto, volto no mesmo ponto, faço mais meio ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. E agora eu vou fazer mais 5 meio ponto alto, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, essa parte fica assim. E agora a gente vai fazer pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí, esse ponto baixo. Ponto baixíssimo. Da volta anterior, ele é chatinho de pegar. 5. E aqui no pontinho das correntinhas, né? Da primeiro pontinho baixíssimo, 6. Agora, a gente vai fazer o mesmo que fez aqui, olha, a curvinha do sorriso. Então, aqui, subindo ainda, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Só que eu não vou fazer aqui bem na lateral do ponto, não. Eu vou fazer aqui na parte de cima, ó, pra não fazer buraco. Eu pego aqui e vou fazer aqui 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora, a gente vai contornar. Então, essa parte aqui onde a gente iniciou, fez as correntinhas, olha. Para cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vem na alcinha da correntinha, ponto baixo. Na próxima correntinha, pegar assim para pegar a alcinha da correntinha. Ponto baixo. Na próxima correntinha, ponto baixo. E agora é só a gente seguir contornando aqui, olha onde a gente fez o início da peça, que é as correntinhas, em ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha. Pega assim com a agulha, ó, se você tiver feito a correntinha muito justa, esqueci de fazer a correntinha mais soltinha para ficar mais fácil de contornar. Mas é só a gente sair fazendo aqui, olha, um ponto baixo para cada correntinha, contornando todinha a peça. Então, aqui eu vou chegar bem aonde eu tenho o nozinho, bem onde eu fiz o primeiro pontinho baixo aqui para fazer a curvinha do sorriso e volto com vocês. Fiz aqui todos os pontinhos baixos da parte das correntinhas aqui, olha, contornando o sorriso. E agora, chegando aqui no ponto do nozinho, no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar o fio. Esse aqui eu não vou cortar, tá, gente? Porque eu só tô mostrando pra vocês, eu não vou jogar fora esse tanto de lã desnecessário. Aqui depois eu vou desmanchar. Então, a boquinha, ó, ficou pronta, fica assim. Vocês cortam o fio e faz esse arremate. Para vocês usarem na aplicação, aí só você escolher o lado que fica mais bonito. Eu gosto aqui, olha, do ladinho em que eu termino do avesso. Agora, para fazer a língua, a gente vai usar, eu vou fazer com vocês com o vermelho mesmo, tá? A gente vai fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou pular essa da agulha, eu vou vir na próxima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, meio ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos dentro da mesma correntinha. Ficando assim. Agora, eu vou fazer meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo aqui na última. Fica dessa forma aqui. A gente vai fazer exatamente como fez com a boca, tá, gente? Vira o trabalho,
pega a sua alcinha de trás, traz a laçada, olha, e passa por dentro da laçadinha da agulha, fazendo aqui, olha, nosso primeiro ponto baixíssimo, que se refere ao nosso primeiro pontinho aqui, olha. Vou vir aqui no próximo, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo também, tá? E agora eu vou fazer no próximo ponto baixo. E eu cheguei no meio ponto alto. Aqui eu também vou fazer ponto baixo. E agora eu vou fazer 1, 2, 3 meio ponto alto. No próximo ponto baixo. No próximo também ponto baixo. No próximo ponto baixíssimo. Pega as duas alcinhas para fazer esse ponto baixíssimo. E ficou concluído, olha, a língua. Aqui eu não vou cortar o meu fio, eu vou contornar aqui em pontos baixíssimos, pra gente fazer esse contorno aqui da parte da língua. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha aqui, olha, da onde a gente iniciou. Vou fazer toda essa parte em pontos baixíssimos, até eu chegar aqui no pontinho do nozinho. Chegando aqui no pontinho do nozinho, faço um ponto baixíssimo. Já vou fazer esse arremate aqui. E aqui eu dou um nozinho, faço ponto baixíssimo, alongo esse fio. E eu não vou usar esse lado aqui, eu vou usar esse lado. Então, eu vou trazer todo esse arremate aqui pra trás, ó, ajustar bem, pra ela ficar nesse sentido aqui. Aqui eu vou e dou o nozinho das duas sobrinhas. E ficou assim, bem facinho de fazer. Aqui eu vou dar mais um nozinho e vou cortar. Deixa as duas sobrinhas na mesma direção, dá um nozinho e corta. E ficou assim. E agora aqui, que a nossa almofada ficou pronta, a gente vai fazer a aplicação do rostinho do emoji. Você pode distribuir aqui a aplicação da forma que você achar que fica mais bonito, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar o meu aqui. Então, eu vou contar a partir da primeira volta aqui de pontos altos. 1, 2, 3, 4. E mais ou menos nessa altura aqui, olha, eu vou colocar um olhinho com a pontinha do coração, ó, bem no final dessa quarta volta. Então, aqui, essa primeira volta, conto 1, 2, 3, 4, bem aqui, olha. Na quinta volta, vai ficar a pontinha do coração. Bem nessa altura, então, eu coloco o outro, contando aqui da parte maior do coração, dessa parte maior do coração, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, a parte maior do coração tem que estar aqui. Nessa volta, na mesma volta que tá o outro. E a gente vai contar daqui 1, 2, 3, 4. E aí a gente posiciona os dois na mesma direção, olha, na mesma volta que saiu um coração, tá a pontinha do outro. Coraçãozinho, então o olhinho vai ficar aqui. A boquinha, eu não costurei ainda a língua, né? A gente vai por aqui, olha. A boquinha eu vou contar daqui do meio. 1, 2, 3. E na quarta volta, eu vou colocar um sorrisinho à frente aqui. E um sorrisinho, a outra pontinha do sorrisinho na frente ali. A língua bem aqui no meio, nessa partezinha de baixo. Essa vai ser a minha aplicação. Aqui você pode tanto passar cola,
tá? E colar a aplicação aqui, quanto costurar. Para você costurar, você vai precisar da agulha para tapeçaria. E aqui é onde a gente tá colocando o vermelho, a gente vai costurar com a linha vermelha. E a gente vai costurando, olha, na alcinha de trás. A gente pega a alcinha de trás do pontinho do coração, passa só na parte de lã da almofada, porque o forro é de algodão e a agulha para tapeçaria não vai entrar. E a gente vem na alcinha de trás do coração. A gente puxa o suficiente para dar a volta no coraçãozinho todo, sem apertar a aplicação, para não deformar, para não ficar uma aplicação feia, tá? A gente puxa, olha, vê aqui, mede mais ou menos, olha, umas 2 voltas aqui no coração, e a gente vai passando na alcinha de trás. Quando sair aqui, venho na próxima alcinha de trás e pego só a lã aqui da almofada. Saio na alcinha de trás. E a gente vai fazer as 2 aplicações exatamente na mesma altura, no mesmo sentido. A gente vai arrumando a aplicação para não deformar a aplicaçãozinha que a gente tá costurando. Ver se as 2 tá na mesma altura. E segue costurando, olha, então é bem fácil fazer essa costura, tá? E a gente vai costurar a boquinha dessa mesma forma. Passa só na alcinha de trás para não deformar a aplicação. Pega só a parte da lã da almofada, saio na alcinha de trás do coração. E eu vou fazer assim, contornando todinha a aplicação, para ela ficar uma costura bem feita, bem bonita. Eu costurei todo o olhinho e chegando aqui no finalzinho, olha, a gente vai juntar essas 2 partes aqui da costura. Vai dar um nozinho bem leve, para não estragar aqui o desenho do coraçãozinho. E essa sobrinha, a gente passa aqui, olha, por dentro aqui da costura e corta ela aqui na frente, para não ficar a marca na nossa peça, ó. Deixar assim a costura bem feitinha. Corta ela bem pra frente aqui, se você quiser agora você pode passar uma colinha. E com essa outra pontinha a gente vai fazer a mesma coisa. A outra pontinha, olha, igualmente a gente fez com essa, vem aqui embaixo do coraçãozinho, sai bem aqui na frente, para não deformar a nossa peça. Não repuxar nem a almofada, nem a aplicação. Corta aqui bem embaixo do coraçãozinho, para não ficar marca de costura. E aí você pode fazer todas as outras costuras dessa forma. A boca, claro, a gente vai costurar com a linha preta. E ficou concluído a almofada de emoji do WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!